O plenário da Câmara aprova o projeto que cria o regime de recuperação fiscal dos estados. E o repórter Tiago Ramos traz as últimas informações sobre a reforma da Previdência. Relator se reúne com base aliada e apresenta mudanças. Nós mostramos ponto a ponto quais são elas. E esta edição destaca também: policiais de várias partes do Brasil tentam invadir o Congresso Nacional em protesto contra a reforma da Previdência. Ulisses Guimarães, herói da pátria. Comissão de Cultura aprova a inscrição do nome do constituinte no livro de heróis brasileiros. Boa noite em Brasília, 10 horas e 27 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. Depois de várias tentativas, o plenário da Câmara aprovou agora há pouco o projeto que cria o regime de recuperação fiscal dos estados. A gente fala ao vivo agora com a repórter Dini Moraes, que está no Salão Verde e tem as informações. Dini, foi aprovado o texto principal, mas esse debate ainda não acabou, né? Boa noite. Boa noite, Jaciene. Isso mesmo. O debate, toda essa polêmica deve continuar amanhã. Lembrando que há 3 semanas seguidas, essa proposta que alivia as contas dos estados superendividados vem sendo colocada em votação. No entanto, como havia muita obstrução dos contrários ao texto, ela vinha sendo adiada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Como é uma proposta de lei complementar, precisa de pelo menos 257 votos. Hoje, obteve 301 votos, 44 a mais do que o necessário. Também no plenário da Câmara hoje foi debatida a reforma trabalhista num pedido de urgência. Vamos ver na reportagem. A primeira votação da semana no plenário era o pedido de urgência para a reforma trabalhista. Se aprovado, a reforma enviada pelo governo poderia ter a tramitação acelerada na Câmara. Para que possamos apreciar o projeto por acordo lá na comissão especial que trata do tema, mas ao mesmo tempo trazermos esse projeto para o plenário dessa casa, para que o conjunto dos deputados e deputadas possam opinar e discutir a respeito de uma situação tão importante que é a mudança da relação do trabalho no Brasil. Quando a população entender que estão querendo retirar direitos dos trabalhadores para desviar o foco de denúncias de corrupção, a revolta da população contra essa casa vai aumentar. Digamos não a essa urgência para que a proposta seja debatida com calma na comissão e não seja votada assodadamente. A reforma muda vários artigos da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Entre as novidades, a autorização para que acordos coletivos valham mais que a CLT, em pontos como divisão das férias, jornada de trabalho, banco de horas e trabalho fora da sede da empresa. O texto ainda propõe o fim da contribuição sindical obrigatória, aquele desconto anual de 1 dia de salário do trabalhador que é repassado para o sindicato da categoria. O relatório do Rogério diria, tem muitas coisas boas, que eu concordo com muitos. Agora, tem coisas que destroem a estrutura sindical, destrói a organização dos trabalhadores do setor empresarial. Por que nós vamos fazer isso no atropelo? Os sindicatos que têm realmente defesa do trabalhador vão sobreviver. Aqueles que ficam disputando na porta das empresas quem vai receber o quião do imposto sindical não vai sobreviver. Depois de vários momentos tensos entre os deputados, o pedido de urgência foi rejeitado pelo plenário. Tentaram agora atropelar a votação da reforma trabalhista. Foram derrotados. Não tiveram os votos necessários. Com a Previdência também será assim. Nós vamos conseguir aprovar no momento certo. Apenas votaram 390 e poucos deputados. 230 votaram a favor da urgência. Faltou o número necessário dos 257. A votação que aconteceu, ela aconteceu com quórum baixo. Eu encerrei a votação em momento equivocado. O erro foi meu. Tinham 50 deputados na casa que não tiveram o direito de votar. Se a maioria dos líderes de qualquer líder, de qualquer lado, da base da oposição,
apresentar novo requerimento dessa ou de qualquer outra matéria, é uma decisão que pode ser tomada e que pode ser pautada a qualquer momento. Não há nenhuma prejudicialidade. Em seguida, o plenário voltou a discutir pela terceira semana seguida o projeto que pode aliviar as contas dos estados superendividados. O texto permite que eles passem 3 anos sem pagar o que devem ao governo federal e mais 3 anos com as parcelas reduzidas. Mas, em troca, vão ter que cumprir exigências, como vender empresas públicas e congelar salários do funcionalismo. Assim como nas semanas anteriores, os contrários obstruíram a votação. É um desmonte do Estado contra os servidores e contra a população. O requerimento de retirada de pauta é fundamental para que façamos um esforço para que o governo ceda e renegocie as dívidas com a medida emergencial de recursos para os estados. Precisamos votar o projeto de recuperação fiscal. Nós temos 3 estados com extrema dificuldade e a Fazenda aponta que tem mais 10 estados quase pedindo a recuperação fiscal. Só reforçando, então, o que foi aprovado hoje foi o texto principal da proposta que alivia as contas dos estados superendividados, que atualmente são Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que não estão conseguindo nem pagar o funcionalismo. Os partidos políticos fizeram pedidos de mudanças nesse texto principal, são cerca de 10 pedidos, mais de 10 pedidos, e esses pedidos de alteração, os chamados destaques, vão ser votados amanhã. Também deve ser votado amanhã um novo pedido de urgência para a tramitação da proposta da reforma trabalhista, que a gente viu na reportagem aí, que gerou muita polêmica. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, saiu do plenário agora há pouco, avisando que deve sim colocar em votação esse novo pedido de urgência para que a proposta seja votada diretamente no plenário. Jaciene. Obrigada, Dini, pelas informações. A apresentação do relatório da reforma da Previdência, que estava agendada para hoje, foi adiada. O texto deve trazer várias mudanças na proposta do governo. Apesar do adiamento, alguns pontos já foram anunciados pelo relator nesta terça-feira. Fila de carros na porta do Palácio da Alvorada, muitos deles com placa oficial. Ministros, senadores, deputados reunidos com o presidente da República e com o relator da reforma da Previdência. Eles já sabem, a reforma vai mudar. Esperamos que a proposta signifique algo que seja próximo de 80% da reforma originalmente sugerida. Isto é algo, dependendo do prazo, que varia aí entre 70% e 80% da reforma originalmente proposta. O que são os 20% ou 30% que mudaram? Em dinheiro, aproximadamente 170 bilhões de reais pelas contas do governo. Entre os pontos que vão ficar diferentes está a regra de transição. A proposta original do governo falava em 2 grandes grupos. Um deles com homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 45. O outro com quem já tivesse essa idade ou mais. Para o primeiro grupo, valeriam todas as novas regras da reforma da Previdência. Por exemplo, a idade mínima de 65 anos de idade. Para o segundo grupo, de pessoas mais velhas, seria criado um pedágio de 50%. O relator propõe algo diferente. Entram 2 regras gerais. Primeiro, todos os trabalhadores pagam pedágio, que será de 30% a mais no tempo de contribuição. E segundo, uma idade mínima para aposentadoria. Para as mulheres, começa em 53 anos e para os homens, em 55. É inaceitável que ainda nos dias de hoje existam pessoas que queiram se aposentar como mulher com menos de 53 anos de idade, quando a expectativa de sobrevida é 84 anos, e homens que queiram se aposentar em condições normais com menos de 55 anos. Isso não existe em lugar nenhum do planeta. Ou seja, aprovada a lei, a pessoa teria que trabalhar no mínimo até os 53 anos, se for mulher, e 55 se for homem. Essas idades iriam aumentando aos poucos, chegando aos 62 para elas e aos 65 para eles. Repare no detalhe, mulheres e homens vão ter idades diferentes de aposentadoria. Mas será que foi o suficiente? O governo tem que continuar negociando para poder melhorar essa forma. Além disso, eu considero que 62 anos para as mulheres é muito alto ainda e 65 anos para os homens é inaceitável. O chamado gatilho também saiu da reforma. A ideia original do governo era que sempre que a expectativa de vida do brasileiro aumentasse um ano inteiro, que a idade mínima para a aposentadoria também aumentaria um ano inteiro.
ou seja, 65 para 66 e assim por diante. O gatilho vai ser discutido em outra lei. Isso tira da reforma de agora um elemento de difícil consenso e torna mais fácil no futuro o aumento da idade mínima. Isso porque o governo vai poder fazê-lo sem que para isso tenha que mexer na Constituição. Uma terceira mudança que afeta a todos é a fórmula de cálculo do benefício. Antes, a conta era 51% da média salarial mais 1% ao ano de contribuição. Sai essa proposta e entra uma escala. Quanto mais tempo o trabalhador ficar no mercado, mais aumenta o benefício dele. A partir dos 35 anos de contribuição, cada ano trabalhado valerá 2,5 pontos percentuais na aposentadoria. O objetivo é estimular as pessoas a trabalhar por mais tempo. Ou seja, quem quiser se aposentar na integralidade da média, terá que ter 65 anos e 40 anos de contribuição, o que é uma coisa muito razoável. Eu entendo que foi uma solução muito boa, adotada pelo relator, dentre as alternativas que ele tinha para, digamos, retirar da proposta essa questão dos 49 anos. O relatório com todas as mudanças propostas deve ser lido nesta quarta-feira. A audiência está marcada para as 9 da manhã. Se aprovada na comissão especial, a reforma segue para o plenário da Câmara. O presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, disse que a votação deve ser feita a partir do dia 8 de maio. Como você acabou de ver, essas 3 mudanças afetam praticamente todos os trabalhadores. Mas a reforma da Previdência também mexe com grupos de profissionais específicos. Para explicar cada um desses pontos, nós separamos alguns trechos da entrevista coletiva do relator, o deputado Arthur Oliveira Maia. Aposentadoria rural. A contribuição muda. Nós estamos querendo fazer a contribuição individual, mas essa contribuição individual será por um valor equivalente ao que ele paga hoje para o sindicato. Ninguém se falou em 5% não, do salário mínimo. Está se falando em fazer um pagamento equivalente ao que ele paga hoje ao sindicato. Se for 10%, se for 2% é 2%, se for 1% é 1%, se for 5%, é 3%, o que ele paga ao sindicato. Nunca será 5% do salário mínimo. Benefício de prestação continuada. A idade vai aumentar. Nós, entretanto, estamos modificando, através da PEC, a idade mínima de aposentadoria para quem paga. Então, quem paga está saindo de 60 para 65. E nós consideramos que é injusto você colocar quem paga e quem não paga com a mesma idade. Até porque isso poderia motivar que as pessoas não paguem. Então, nós estamos mantendo o BPC em relação ao deficiente para qualquer idade e, em relação ao idoso, estamos aumentando a idade para acesso ao BPC para 68 anos. Pensão, piso será o salário mínimo. O cônjuge remanescente que tem direito à pensão, ele terá direito a 60% do valor da aposentadoria do seu cônjuge que morreu, mais 10% a mais por cada dependente que essa pessoa tiver. Mas essa conta, como foi apresentada, ela possibilitava que o pagamento da pensão fosse em valor inferior ao do salário mínimo. E isso realmente seria uma injustiça. Então, foi um dos pontos que foi consertado, vamos dizer assim, que foi remodelado no nosso substitutivo, dizendo que esse cálculo permanece. Porém, resguardado um piso mínimo equivalente ao valor do salário mínimo. Policiais, ainda em negociação. Nós estamos num processo de negociação, de conversa. Se falou também em compensações. O que seriam compensações? Por exemplo, ter direito a um seguro de vida em um valor mais alto, etc. Tudo isso está sendo discutido. Previdência complementar para servidores. Privado, só com licitação. O que nós mudamos na PEC é que, caso o ente federativo, seja Estado ou município, faça essa opção, terá que fazer uma licitação para escolher quem será a entidade que vai fazer o serviço de previdência.
Entre os anúncios do relator sobre a reforma da Previdência, um deles merece um pouco mais de atenção. A proposta de se criar uma lei de responsabilidade da Previdência Social, como explica o repórter Tiago Ramos. A reforma da Previdência abre um prazo para que os estados aprovem suas próprias regras de aposentadoria. Se isso não for feito em 180 dias, valerá o que for aprovado aqui em Brasília. Mas e se um estado aprovar uma lei completamente real? Bom, foi pensando nisso que o relator já avisou que a reforma da Previdência vai determinar que o Congresso aprove uma outra lei, a Lei de Responsabilidade da Previdência Social. Essa lei vai criar instrumentos de acompanhamento da Previdência e pode, por fim, um dilema muito debatido na comissão. O déficit existe ou não? Isso porque a lei vai determinar exatamente o que entra nessa conta. E mais, quem descumprir as regras dessa lei poderá ser punido. Estamos delegando para o Estado fazer a mudança, mas obviamente que o Estado não pode propor uma mudança que seja totalmente fora de uma conformidade científica do cálculo atuarial e o governo federal continuar a ter com esse Estado uma relação de parceria, porque esse Estado de fato está querendo quebrar um regramento de austeridade que está sendo colocado no governo federal. Se o Estado disser, não, mas nós queremos fazer mesmo assim, vamos fazer, tudo bem, mas você também não vai celebrar convênios com o governo federal. E o clima ficou tenso na tarde desta terça-feira, quando sindicalistas ligados à União dos Policiais do Brasil protestavam contra a reforma da Previdência. Tentaram invadir o Congresso Nacional. Sem saber que a entrega do relatório da reforma da Previdência tinha sido adiada, manifestantes acabaram provocando quebra-quebra numa das entradas principais do Congresso e entraram em confronto com a Polícia Legislativa. Sindicatos de policiais de vários estados participaram da manifestação. Funcionários e jornalistas ficaram acuados. Houve corre-corre e algumas pessoas passaram mal. Depois do quebra-quebra, manifestantes continuavam exaltados. Depois de contidos, os manifestantes continuaram cercando o prédio do Congresso. O representante dos policiais tentou explicar a confusão. Ao se deslocarem ali para a entrada da chapelaria, os colegas da Polícia Legislativa fizeram aquela montagem padrão que é de segurança, e isso foi entendido por alguns como uma proposta de enfrentamento. E aí logo depois veio o gás de pimenta, veio o lançamento de gás, e aí os policiais que estavam do lado de cá, foi um pequeno grupo, se arvorou, se revoltou com aquele tipo de atitude e partiu para o confronto. Para a oposição, a culpa foi do governo. Quer fazer reformas na lei ou na mar. Não é assim. O Brasil não suportará essas reformas, porque elas têm um único objetivo, retirar direito. É claro, o trabalhador vem para cá, seja ele da polícia ou não, está tendo seu direito suprimido, vai fazer o quê? Vai lutar. E aí entra no conflito. Não tem sinal nenhum a não ser da baderna, de pessoas que vêm aqui na casa do povo, quebram vidraças, destrói o patrimônio público e fazem essa baderna toda. É lamentável. Acho que o protesto é legítimo, é democrático, mas não dessa forma. O presidente Rodrigo Maia condenou a violência. Eu acho que eles prejudicaram a imagem que a polícia tem hoje, a Polícia Civil, parece que a Polícia Civil tem hoje perante a sociedade. O papel da Polícia Civil é estar junto com a Polícia Militar nos estados, defendendo a segurança das famílias brasileiras. Não é estar aqui quebrando o patrimônio público. Apesar da confusão, ninguém ficou ferido. Um manifestante foi preso, foi detido, mas acabou liberado. Enquanto corre o prazo para a apresentação de emendas ao relatório na Comissão Especial da Reforma Trabalhista, outras duas comissões promoveram uma audiência pública conjunta nesta terça-feira para discutir a proposta. Delegações de sindicalistas lotaram a sala para o debate convocado pelas comissões de Legislação Participativa e de Trabalho e Administração Pública. Representantes da Justiça criticaram o substitutivo ao projeto da reforma trabalhista. Eles pediram mais tempo para discutir pontos novos introduzidos pelo relator. Na verdade, o relatório está invertendo a ordem e saindo do princípio da proteção do trabalho e do trabalhador para proteger
o empregador. Se é para modificar, vamos dialogar, vamos discutir, vamos seguir aqui na comissão. O Ministério Público do Trabalho apresentou uma nota técnica analisando diversos pontos do relatório. Entre eles, o trabalho intermitente. O trabalhador vai ficar sem previsibilidade nenhuma de quantas horas irá trabalhar, embora à disposição do empregador durante todo o tempo, sem nenhuma previsibilidade de quanto irá ganhar, e o projeto ainda prevê a possibilidade de, se ele for convocado e não comparecer, ter que pagar uma multa de 50% do que receberia se lá estivesse. Ou seja, ao final do mês, ele pode não só não ter o que receber, como ainda ter que pagar. Ao meu ver, isso é uma verdadeira institucionalização de uma forma moderna de escravidão. Um dos sindicalistas resumiu: não existe flexibilização, existe abrir mão dos direitos até de entrar na justiça em favor dos patrões. Os deputados que participaram da audiência também criticaram o substitutivo. Hoje nós sabemos que a espinha dorsal dessa reforma é justamente fazer prevalecer o acordado sobre o legislado, e isso traz uma insegurança jurídica muito grande para o trabalhador, que na hora do acordo, da negociação, é a parte mais fraca. O relator reafirmou que o parecer é resultado de uma ampla discussão e respondeu às críticas. Você tem mais gente sem carteira assinada do Brasil do que gente com carteira assinada. E por quê? A questão econômica é, a questão estrutural é, mas também porque a legislação não está no espírito do tempo. Toda mudança gera desconforto, desconfiança. Eu tenho escutado aqui um discurso de que há precarização do trabalho. Eu estou dizendo que é o contrário, que nós estamos pegando o trabalhador que está precarizado e à margem da lei e permitindo que eles entrem no marco regulatório. O que se quer com a lei é privilegiar acordos e soluções extrajudiciais, como é em qualquer lugar do mundo. A comissão mista que analisa a medida provisória editada pelo governo para regularização fundiária realizou audiência pública para debater a legalização de condomínios irregulares em áreas urbanas. A medida provisória que analisa a regulamentação fundiária foi enviada pelo governo Temer ao Congresso este ano. Ela é uma das propostas mais complexas em análise no Congresso e poderá alterar 9 diferentes leis, como a das licitações e a da reforma agrária. Em audiência pública na comissão mista que analisa o tema, o deputado Afonso Florense, que é da oposição, disse que a proposta tem pontos positivos, mas que precisa ser bem debatida para não trazer prejuízos ao cidadão. Tem que andar rápido, mas tem que tomar cuidado para não abortar a discussão e o aperfeiçoamento da MP, senão nós vamos sair com uma lei pior do que a lei anteriormente agora revogada. A diretora do Instituto Brasileiro Urbanístico afirma que a proposta é inconstitucional, porque não poderia ser tratada por medida provisória. Ela também defende que a medida vai beneficiar pessoas de alta renda que invadem terrenos públicos. Estimula a apropriação de particulares de alta renda em imóveis públicos da União. Essa é uma questão bastante clara que é trazida no texto. E a outra coisa é que aniquila com os programas de habitação de moradia social, tirando os elementos que, na verdade, revestem de alguma possibilidade para eles. Mas o presidente da comissão, o deputado Isalci Lucas, discorda. Ele disse que um dos maiores méritos da proposta é justamente ajudar na regularização de lotes em regiões urbanas. Em Brasília mesmo, né, as pessoas que vieram para cá para produzir estão aqui há 50 anos, 60 anos e não têm escritura. Nós temos já muitas cidades com 100 mil habitantes, 200 mil habitantes sem escritura. Então, mais da metade da população do DF hoje vive, de certa forma, irregular. Portanto, é urgente e relevante. Tem prazo de resolver. São 120 dias e nós vamos obedecer o cronograma. Dia 25 de abril votamos na comissão e até dia 1º de junho nós queremos que o presidente sancione a lei. E a comissão mista de deputados e senadores que analisa o reajuste da remuneração de servidores públicos federais debateu o assunto com o ministro do Planejamento nesta terça-feira. Representantes dos servidores também participaram da audiência pública. O reajuste da remuneração dos servidores públicos federais e de ex-territórios foi definido numa medida provisória de dezembro do ano passado e beneficia um total de 68 mil servidores ativos e inativos. Os reajustes vão ser dados de forma gradativa até 2019. Só para este ano, o impacto no orçamento da União é estimado em 3 bilhões e 800 milhões de reais.
A medida beneficia auditores fiscais do trabalho e da Receita Federal, peritos médicos da Previdência, servidores das carreiras de infraestrutura, diplomatas, oficiais e assistentes de chancelaria e policiais civis dos ex-territórios, do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. Na audiência pública, o ministro do Planejamento defendeu o reajuste e afirmou que essas despesas estão dentro do orçamento. Prevemos, que isso significa um reajuste próximo da inflação, ou seja, não há nenhum exagero do governo nesse reajuste, pelo contrário, foram reajustes comedidos, alinhados com a inflação e que, digamos, tem ainda o fato de que nos anos anteriores, nos últimos anos, não houve nem a recomposição completa da inflação. Para que o reajuste continue valendo, a medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional até o dia 1º de junho. Depois dessa data, ela perde a validade. As categorias, através das suas instituições, manifestaram as suas prioridades de atendimento. O Ministério do Planejamento está fazendo uma análise dessas demandas e nós vamos procurar ouvir o Ministério do Planejamento para que, se possível, na terça-feira a gente possa apresentar o nosso relatório. Veja agora outros assuntos que movimentaram a Câmara nesta terça-feira. A comissão que discute a reforma política decidiu fatiar a votação do relatório, que começa a ser apresentado na semana que vem. Serão 3 relatórios parciais. Um deles trata do financiamento de campanhas. O presidente da Agência Nacional de Aviação Civil falou à Comissão de Defesa do Consumidor. Ele defendeu a resolução que permite às empresas aéreas cobrar por bagagem despachada. Afirmou que a medida aumenta a competitividade no setor, mas deputados querem que a cobrança seja revogada por prejudicar os consumidores. O deputado Evandro Gussi, do PV de São Paulo, assumiu nesta terça-feira a Corregedoria Parlamentar da Câmara. O órgão é responsável, por exemplo, por analisar representações por quebra de decoro contra deputados e processos relacionados à perda de mandato. Gussi ficará no cargo por 2 anos. A Comissão de Cultura aprovou o projeto de lei que inscreve o nome do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, no livro dos Heróis da Pátria. O colegiado avaliou que o doutor Ulisses figura entre os brasileiros que se distinguiram pela construção e pela defesa da nossa democracia. Ulisses Guimarães se elegeu pela primeira vez em 1947 como deputado estadual em São Paulo. Depois foi deputado federal por 11 mandatos consecutivos pelo PSD, MDB e PMDB. Foi presidente da Câmara de 1956 a 1958, no governo Juscelino Kubitschek, e mais 2 vezes depois da redemocratização, de 85 a 88. O plenário da Casa leva o nome dele. Na década de 70, na presidência do MDB, Ulisses comandou a oposição política ao regime militar, iniciado em 64. Foi um dos líderes da campanha pela anistia aos caçados, presos e exilados políticos no fim dos anos 70 e do movimento Diretas Já, no início da década seguinte. Em seguida, foi um dos líderes da frente que elegeu Tancredo Neves no colégio eleitoral como primeiro presidente civil depois de 64. Foi o presidente da Assembleia Nacional que elaborou a Constituição de 88. O documento criou as bases para a instituição de um amplo programa de direitos sociais. Ulisses morreu em um acidente aéreo de helicóptero no litoral de Angra dos Reis em 1992. Para homenagear sua memória, a Comissão de Cultura da Câmara aprovou um projeto de lei do governo que inclui Ulisses Guimarães no livro dos Heróis da Pátria. Nessa obra, exposta no Panteão da Pátria e da Liberdade, em Brasília, são gravados em páginas de metal os nomes de figuras históricas como Tiradentes. Deputados de vários partidos elogiaram a postura política de Ulisses Guimarães e prestaram homenagens. Ele liderou uma oposição e conseguiu chegar à construção da atual Constituição brasileira. Então, é um personagem fascinante que merece ser falado e homenageado. Eu tive o privilégio de poder analisar a importância que ele teve, principalmente na transição para a democracia e depois na convocação da Assembleia Nacional Constituinte, juntamente com o presidente Sarney. Ele foi aquele
aquele elemento que deu a diretriz e orientação e evitou um retrocesso, inclusive. Falo em retrocesso, quer dizer, um retorno a um regime militar. Eu penso que o Brasil precisa resgatar as suas lideranças e homenageá-la enquanto estão vivas, mas lamentavelmente ele já não está entre nós. Eu não tenho absolutamente nada contra. O senhor das diretas foi e fez teve um papel importante na história política brasileira, prestou um relevante serviço na questão da condução da Constituinte de 88. Então eu penso que ter essa memória para o povo é uma forma de prestar uma grande homenagem. O projeto ainda precisa ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça antes de ser enviado ao Senado. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.